O estádio Cícero Pompeu de Toledo, popularmente conhecido como Morumbi, é de propriedade do São Paulo Futebol Clube, e sua data de inauguração foi no dia 2 de outubro de 1960, tendo completado recentemente 60 anos de história. Com capacidade atual para mais de 66 mil torcedores, o maior público já registrado no Morumbi foi de 146.082 pessoas e ocorreu na final do Campeonato Paulista de 1977 entre Corinthians e Ponte Preta. O estádio Paulo Machado de Carvalho, mais conhecido como Pacaembu, é de propriedade da Prefeitura de São Paulo e durante muito tempo foi o maior estádio da capital paulista. Um dos palcos da Copa do Mundo de 50, o Pacaembu foi inaugurado no dia 27 de abril de 1940, tendo completado recentemente 80 anos de história. Com capacidade atual para quase 40 mil torcedores, o recorde de público do estádio aconteceu 2 anos após a sua inauguração, quando mais de 70 mil pessoas assistiram ao empate de 3-3 entre Corinthians e São Paulo, válido pelo Campeonato Paulista. Tanto Morumbi quanto Pacaembu foram palco de grandes e importantes conquistas do futebol paulista, mas vez ou outra aconteceu de clubes de fora de São Paulo e até mesmo do Brasil comemorarem títulos nos estádios, e nesse vídeo você vai ficar sabendo quais foram esses clubes e por quais competições foram válidos. Vamos começar falando dos clubes que foram campeões no Pacaembu, já que o estádio é 20 anos mais velho que o Morumbi. A edição do torneio Rio-São Paulo de 1957 foi vencida pelo Fluminense, que em 9 jogos disputados venceu 7 e empatou 2, ficando com a taça de maneira invicta. Na época disputado no método de pontos corridos, o jogo que matematicamente garantiu o título tricolor foi contra a Portuguesa no Pacaembu, com o Fluminense saindo com a vitória por 3-1. No ano seguinte, em 1958, o torneio Rio-São Paulo foi novamente vencido por um clube carioca, sendo o Vasco da Gama o grande campeão. O Vasco brigou ponto a ponto com o Flamengo pelo título, que só foi decidido na última rodada, e graças à derrota do rubro-negro para o Corinthians por 3-0 e a vitória cruz-maltina sobre a Portuguesa no Pacaembu por 5-1, o Vasco comemorou pela primeira vez em sua história o torneio Rio-São Paulo. Em 1961, a Copa Libertadores estava em sua segunda edição, e o representante do futebol brasileiro foi o Palmeiras, que jogou como campeão da Taça Brasil. O Verdão conseguiu chegar na final após eliminar as equipes do Independiente da Argentina e do Santa Fé da Colômbia, e na decisão mediu forças contra o Peñarol, que era ninguém menos que o atual campeão da América. O jogo da ida no Uruguai terminou com vitória dos mandantes por 1-0, e o da volta no Pacaembu, o Peñarol confirmou o bicampeonato após empatar em 1-1. Em 1966, o Santos pela 6ª vez consecutiva chegou na final da Taça Brasil. Só que diferente das 5 temporadas anteriores, em 66 o Peixe não ficou com o título, já que o grande campeão foi o Cruzeiro de Tostão e Dirceu Lopes. Os 2 jogos das finais foram vencidos pela Raposa, com o primeiro no Mineirão terminando com uma expressiva vitória de 6-2. O da volta no Pacaembu, o Santos até que conseguiu abrir 2-0 no marcador, mas no segundo tempo o Cruzeiro balançou as redes 3 vezes e conquistou seu primeiro título brasileiro. 29 anos após bater o Santos de Pelé na final da Taça Brasil, o Cruzeiro novamente conquistou um título no Pacaembu, e foi o da Copa Ouro Comembol de 1995 o comemorado. Os 2 jogos das finais contra o São Paulo também foram válidos pelas quartas de final da Supercopa Libertadores, e o da ida disputado no Mineirão terminou com triunfo paulista por 1-0. Na volta no Pacaembu, o Cruzeiro devolveu o placar de 1-0 e, como consequência, o campeão teve de ser decidido nas penalidades, com o Cruzeiro se classificando e ficando com o título após converter 4 cobranças contra uma do São Paulo. O Campeonato Brasileiro de 1995 foi decidido entre Santos e Botafogo, que despacharam nas semifinais Fluminense e Cruzeiro respectivamente. O primeiro jogo da final foi disputado no Maracanã, e o Botafogo saiu na frente ao vencer por 2-1. Bastava um empate na volta no Pacaembu para o Glorioso confirmar a taça, e foi exatamente isso que aconteceu, ao segurar a igualdade em 1-1. Em ambos os jogos das finais, o artilheiro Túlio Maravilha balançou as redes. O São Caetano na primeira metade dos anos 2000 foi um clube emergente, chegando a ser pedra no sapato de muito time grande no futebol brasileiro, e em pouquíssimo tempo o azulão conseguiu chegar em 2 finais do Campeonato Brasileiro e também na final da Copa Libertadores. Foi em 2002 que o clube disputou a final continental, e o adversário pela frente foi o Olímpia do Paraguai.
O jogo da ida em Assunção terminou com triunfo do São Caetano por 1-0, e bastava um empate na volta no Pacaembu para o Azulão conquistar o maior título de sua história. Só que perdendo por 2-1 de virada, o campeão só foi conhecido na disputa de pênaltis. Convertendo 4 cobranças contra 2 do São Caetano, o Olímpia conquistou pela terceira vez a Copa Libertadores. Como vocês viram, em 7 ocasiões, clubes de fora de São Paulo foram campeões jogando no Pacaembu. E vale destacar que não está sendo levado em conta os campeões da Copa São Paulo de Juniores, já que a competição faz parte de uma categoria não profissional. Agora, quando se trata dos campeões no estádio do Morumbi, em 8 ocasiões, clubes de fora de São Paulo deram a volta olímpica no gigante. Como já dito lá na introdução, o Morumbi foi fundado em 1960 e demorou 21 anos até que um não paulista fosse campeão jogando no estádio. O Campeonato Brasileiro de 1981 foi decidido entre Grêmio e São Paulo, e o primeiro jogo realizado no Olímpico terminou com triunfo gremista por 2-1. Na volta no Morumbi, o estádio recebeu quase 100 mil torcedores, mas mesmo com tamanho incentivo, o São Paulo não conseguiu reverter a desvantagem, com o Grêmio novamente saindo com a vitória e conquistando ali o seu primeiro título brasileiro. Em 1989, o São Paulo pela terceira vez na década chegava na final do Campeonato Brasileiro, e o adversário pela frente foi o Vasco. Durante toda a competição, o Cruz Maltino fez uma campanha melhor que a do tricolor, e graças a isso, o Vasco jogou com a vantagem de poder disputar apenas um jogo para se sagrar campeão. Só que nesse jogo, o clube precisaria sair com a vitória. Disputado no Morumbi, o Vasco, a fim de evitar a partida de volta, venceu o São Paulo por 1-0, em gol marcado por Sorato, conquistando àquela altura o seu segundo título brasileiro. O São Paulo, em 1994, chegava pelo terceiro ano consecutivo na final da Libertadores, e o favoritismo contra o Vélez Sarsfield era evidente, já que nas temporadas anteriores o tricolor de Tele Santana havia conquistado o título. O jogo da ida na Argentina terminou com vitória do Vélez por 1-0, e na volta no Morumbi, o São Paulo devolveu o placar de 1-0, o que acabou forçando a disputa de pênaltis. Convertendo 5 cobranças contra 3 do São Paulo, o Vélez conquistou pela primeira, e até hoje única vez em sua história, o título da Copa Libertadores. 10 anos após ser campeão brasileiro sobre o São Paulo no Morumbi, o Vasco novamente comemorou um título jogando no estádio. A final do torneio Rio-São Paulo de 1999 foi disputada contra o Santos, e o primeiro jogo disputado no Maracanã acabou com o triunfo do Vasco por 3-1. Na volta no Morumbi, nova vitória, dessa vez por 2-1, e àquela altura o Vasco conquistou seu terceiro título da competição. Foi em 1999 que o Palmeiras conquistou seu primeiro e até hoje único título da Copa Libertadores, e na edição seguinte, o Alviverde novamente chegou na final, quando mediu forças contra o Boca Juniors. O primeiro jogo disputado na Argentina terminou empatado em 2-2, e o da volta em São Paulo e disputado no Morumbi, mais uma vez terminou em igualdade, dessa vez pelo placar de 0-0. Por conta disso, o grande campeão só foi conhecido na disputa de pênaltis, e foi o Boca quem levou a melhor, ao converter 4 cobranças contra 2 do Palmeiras. 20 anos depois de ganhar o seu primeiro campeonato brasileiro jogando no Morumbi, o Grêmio novamente comemorou um título nacional no estádio, e foi o da Copa do Brasil de 2001 a conquista na ocasião. O adversário na decisão foi o Corinthians, e o primeiro jogo realizado em Porto Alegre terminou empatado em 2-2. Na volta no Morumbi, o Grêmio chegou a abrir 2-0 no marcador, sem dar nenhum poder de reação para o Corinthians, e o placar final que garantiu o tetracampeonato para o Imortal foi de 3-1. O Boca Juniors nos anos 2000 foi um verdadeiro bicho-papão em competições continentais, tendo sido 4 vezes campeão da Libertadores, sendo que 3 desses 4 títulos foram sobre clubes brasileiros. 3 anos após superar o Palmeiras no Morumbi, o Boca mais uma vez ganhou uma Libertadores no estádio, e foi o Santos em 2003 o adversário derrotado. A primeira partida disputada em La Bombonera foi vencida pelo Boca por 2-0, e o jogo da volta em São Paulo, nova vitória, dessa vez por 3-1, e o grande carrasco do Santos nos 2 jogos foi o atacante Marcelo Delgado, que balançou as redes 3 vezes. Um dado importante e que precisa ser destacado é que o técnico Carlos Bianchi foi o comandante nos títulos do Vélez em 1994 e do Boca em 2000 e 2003. O São Paulo, em 2005, foi tricampeão da Libertadores, superando na decisão o Atlético Paranaense.
Também em 2005, o Boca Juniors foi bicampeão da Copa Sul-Americana, superando na decisão o Pumas do México. Por conta disso, os dois clubes disputaram a final da Recopa Sul-Americana de 2006, e em jogos de ida e volta foi os argentinos quem ficaram com a taça. O primeiro disputado na Argentina foi vencido pelo Boca por 2-1, e o da volta no Morumbi terminou empatado em 2-2, com o Boca Juniors pela terceira vez na história, sendo campeão no mítico estádio do São Paulo. Fala galera, curtiram? Então não esqueça também de deixar a sua opinião nos comentários.